Muito bem, gente, de volta ao vivo aqui na TV Onix, agradecendo você de casa pela sua audiência e companhia em mais um programa. E o assunto da semana, na verdade, de ontem para hoje, todos nós ficamos surpresos com o que aconteceu, essa separação da influencer Virgínia com o cantor Zé Felipe. Mas, na verdade, o que causa também o espanto de toda a sociedade, principalmente daqueles que acompanham ou acompanhavam o casal, que, na minha opinião, acredito que ainda vão voltar, parece que já tiraram foto dela com aliança, que ela não tirou aliança ainda. Não sei, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas o que chama a atenção da gente é a respeito de como é que fica a separação, como é que fica as questões de divisões de bens, a guarda das crianças, porque eles têm 3 filhos, enfim. E aí eu trago isso para a nossa realidade. Às vezes você que está em casa acompanhando toda essa situação através das redes sociais, de programas de TV, pode estar atravessando pela separação e não sabe talvez a forma correta de agir, como proceder neste caso. Para conversar com você de casa, nós trouxemos aqui a especialista, senhoras e senhores, em família, advogada Rafaela Cadeu de Souza. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigado. Uma salva de palmas, gente. Obrigada. Obrigado, doutora, pela presença e participação. Aí é que surge aquela questão. Nós estamos acompanhando toda essa separação. É um casal de modo público, então óbvio que está todo mundo atento, vendo cada passo. O que isso repercute, principalmente para as pessoas que são os seguidores, tanto da Virgínia como do Zé Felipe? Como é que essas pessoas acabam recebendo essa informação, Rafa? Conta pra gente. Boa noite a todos, né? Eu sou advogada de família e imobiliária há 23 anos, sou especialista em direito sistêmico, pós-graduada em área de resoluções de conflitos e resoluções amigáveis, se possível, porque na área do direito de família ninguém ganha, todo mundo perde. Nunca vai ter alguém falar, eu venci ele. Se você venceu ele, o seu filho perdeu. Então, eu vejo muita gente comovida, né? Até eu, na hora que eu li a matéria. É um casal muito amado pelo Brasil, 50 milhões de seguidores ela tem, né? Uhum. Claro que ela passou por um momento lá da CPI, né, das bets, mas ela saiu super bem, foi muito bem assessorada, tudo bem. E, de repente, eles estão em Portugal, num show, e, de repente, eles deram um beijo, acabou, deu um beijo e separou. Acabou, tem uma nota oficial de uma separação. Pois é, que louco isso, né? Eu falei, mas que eles vão resolver separar em Portugal, né? Chique. A gente separa aqui no Brasil mesmo, né? Pois é. Mais barato. Mas eu tô brincando. Infelizmente, se for verdade, se caminhar tudo como caminha no meu escritório todos os dias, a dor do divórcio é comparada à dor de um luto. Nossa. É comparado à dor realmente de perda de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que você... Mesmo que eles ficaram só de 2021 a 2025, né? Foi um casamento rápido, eles namoraram 1 mês, se casaram, né? Numa civil, foi, né? Uhum. Nem foi na igreja. E eles tiveram vários filhos, sim, né? Um patrimônio enorme. Acabaram de mudar para uma mansão enorme, né? Então, parecia estar tudo bem. Sim. Né? Então, a gente eles publicam, ela publica, né, nos stories todo momento, toda a vida dela. Então, a gente se torna familiar daquele influencer. Acaba ficando próximo, como se fôssemos mesmo da família. E como é que a gente... A sensação é que ela é como se ela fosse a nossa vizinha. Sim, ali, né? Exatamente. Ô, Rafa, e aí nós temos a seguinte questão, como você bem mesmo colocou aqui no nosso bate-papo, a aquisição de muitos bens. Sim. Claro que a Virgínia e tanto o Zé Felipe, eles tiveram essas conquistas antes e também durante esta união estável deles. Como é que fica a divisão de bens numa situação dessa, numa separação? Eu acho que como a maioria das pessoas, a não ser as pessoas que casaram antes de 1979, as pessoas que casaram antes de 1979, o regime é da comunhão total de bens, era obrigatório. Então, tudo que você adquiria antes e depois herança, divide para os dois. Tá? Pós essa data, nós temos depois a Constituição Federal de 1988 e o nosso Código Civil vigente, que diz, se você for hoje lá no cartório, vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo que você adquirir após a data do casamento no cartório, né, será dividido ao meio, sem direito à herança dos pais. Isso é válido para todos, não? Todo mundo que estiver nesse regime da comunhão parcial. Então, do dia que eu casei até o dia do divórcio, divide ao meio. Certo. Ai, doutora, eu não trabalho. Divide. Sou dona de casa. Divide. Né?
Não preciso trabalhar para dividir. Sim. Né? Assim, trabalhar efetivamente fora de casa, porque a dona de casa também trabalha, né? Só que ela não recebe um salário. E não é considerado um emprego. Né? E aí a gente entra também na questão da guarda compartilhada, a guarda das crianças. Ou da guerra compartilhada. Ou da guerra também, né? Porque é aquela questão, eu não quero que o meu filho vá com ele. E, aliás, um assunto muito importante de ser tocado, eu vi alguma coisa recente na internet a respeito de as crianças podem escolher com quem querem ficar? Não. A não ser depois dos 16 anos, há um estudo psicossocial que é feito pelo judiciário. É obrigatório, quando há crianças menores, passar pelo judiciário, porque haverá estudo psicossocial, psicólogos e sociólogas. Assistente social vai até a sua casa, vai até a casa dele, faz um relatório, verifica como que são as condições de vida daquelas crianças. Normalmente, no Brasil, culturalmente, a guarda é da mãe. É isso que eu ia perguntar. Antes disso tudo, é a mãe quem fica com a criança. Eu digo que a Beatriz é 70% minha, 30% do pai. Eu dou 30%. Tá? Mas, se eu puder, 90%, né? Mas estou brincando. Pela lei é 50-50, né? E aí, como é que fica essa questão de você fica no fim de semana, você pega do meio da semana, essa combinação? Eles são falando da Virgínia, né? Eles são, ou qualquer outro casal que tenha um pouco mais de informação e mais dinheiro, né? Eles têm condições de fazer toda essa mediação, como se fosse uma mediação empresarial. Você vai dividir uma sociedade. Porque o casamento agora deixou de ser só um casamento, são vários CNPJs. É verdade. Né? Então, nós vamos dividir o capital desses CNPJs ou não. Eles devem ter holdings. A holding familiar, não sei se vocês conhecem, é uma nova forma de fazer a divisão de bens através de uma constituição de um CNPJ. Você coloca cada um no nome de um filho e cada um no nome de uns cônjuges. O patrimônio deles pode já estar separado. Então isso até acaba facilitando na hora da É uma divisão em vida. Né? E nenhuma dívida que você tem empresarial atinge esse patrimônio. Silvio Santos morreu, tudo estava em holdings já. Verdade. Então, dividido. Ao contrário do Gugu, que morreu e tinha um testamento que foi julgado, anulado e brigaram. E ainda está em discussão isso, Agora né? acabou, não fizeram acordo. Agora está tudo certo? O filho maior, que não concordava, fez o acordo, só que ele ficou isolado da mãe. Por quê? Eles brigaram. Então, assim, eu sempre falo, o caixão não tem gaveta. Né? Então, vamos colocar em primeiro lugar as nossas relações. Então, vamos colocar em primeiro lugar os filhos, as crianças, o patrimônio das crianças. O que elas vão precisar para viver? Elas têm um padrão de vida elevadíssimo. Né? Então, eles têm iate, eles têm jatinho, eles têm várias casas, vários funcionários. Então, a Virgínia tornou um patrimônio, ela tem um patrimônio hoje maior que o do Zé. Sim. Né? E ela adquiriu com o trabalho dela um patrimônio maior, mas claro que ela adquiriu com a visibilidade dele. Foi uma junção de fatores, né? Não sabemos exatamente, existem vários rumores. Traição, não traição, é marketing, não é marketing. Era isso que eu ia tocar agora, doutora. Porque se houve traição, não sabemos, né? Mas se houve a traição, a divisão é anulada? Como é que funciona o pós-traição? Antigamente, você, para divorciar, você tinha que ter uma razão para o divórcio. Sim. Então, você tinha que provar algo. Você não podia chegar para o juiz, eu não amo ele. Não é suficiente. Então, você tinha que ter uma traição, provava a traição, divorciava. Hoje não importa mais. Você consegue um divórcio, chega lá, protocolo, eu quero um divórcio. Ele não vai perguntar por quê. Acabou. Ele vai te divorciar. Depois, ele vai discutir os bens. Existe também um artigo do Código Civil que diz que não é obrigatório dividir os bens neste momento. Neste momento, a gente pode só divorciar e, no momento futuro, dividir bens. Então, a gente pode pensar até lá também. E aí Enquanto até lá a gente divide meio a meio tudo que é lucro. Aí entramos também em outro ponto. Dá para, por exemplo, estamos no divórcio, estamos aí batalhando, lutando contra isso, vamos nos separar. Aí está na partilha de bens, na guarda das crianças, eu desisti do divórcio, eu quero voltar com a minha amada. Eu já tive cliente que fez 3 vezes comigo isso. 3 vezes? Ela desistiu 3 vezes. Nossa, o que faz a pessoa desistir até 3 vezes de divorciar? Não quero ficar, vou ficar junto. Senhor, é muito karma, muito, né?
É muito. É muito amor. Mas acontece da pessoa Mas desistir, acontece. né? Na verdade, o juiz homologa, volta para trás, né? Só que você gastou com o advogado, né? Você continua com os custos continuam os mesmos, Iguais. né? Pensem bem, né? Custa caro. Tudo custa caro na vida, mas custa mais caro casar do que divorciar. Mas é possível, então, mesmo com o processo em andamento, eu me arrependi de me divorciar, posso voltar atrás? Pode voltar atrás. O juiz Ótimo. homologa, não tem problema, volta atrás. E assim, é menos um processo, então tá ótimo. É uma família restaurada, não tem problema. E agora nós saindo do cenário Virgínia e Zé Felipe, no quesito bens, dinheiro e etc., porque ali é evidentemente mais fácil de se conseguir a situação, uma vez que você tem um poder aquisitivo maior. Sim. Vamos trazer para a nossa realidade, a nossa triste realidade, doutora Rafaela. Eu estou me separando do meu marido, estou me separando da minha mulher. Qual é o primeiro passo que eu tenho que ter ou tomar nesta separação? O que eu devo correr? Vejo muito no meu escritório, a maioria das mulheres hoje estão tomando a iniciativa do divórcio, os homens não tomam mais. A mulher que separa mais do que o homem. Hoje a mulher ela quer viver, ela quer... se ela não for bem cuidada, homens tomem cuidado. Que ela quer se libertar. E tá certíssima. E mesmo mulheres que não têm um emprego, às vezes. Né? Já atendi mulheres em situação de calamidade mesmo, mas ela falou, ele é abusivo, ele me bate. Pelo amor eu não de Deus, posso ficar com esse homem, eu vou embora. Eu vou embora para casa da minha mãe num quartinho, mas eu vou. Nada mais prende a decisão da mulher. Porque antigamente a mulher não tinha direito, depois ela tinha direito, mas ela ainda tem medo. Por quê? Ou o homem ocupa um lugar de dependência emocional ou financeira. Né? Então, eu sempre falo, por isso, a mulher ou o homem tem que ter a sua independência como ser humano para saber viver inteiramente, juntos ou separados. Eu não posso ficar prendendo alguém ao meu lado. Eu tenho que deixar a porta aberta. Se a pessoa quiser ir, ela vai. Se ela quiser ficar, ela fica porque ela quer. Não porque eu briguei. Né? Doutora, além do seu trabalho como advogada e essas especialidades, principalmente na área da família, você também tem um trabalho interessante na parte de conciliadora familiar. É possível reverter essa decisão da separação? Porque a separação é algo muito triste que acontece na vida de um casal. A gente, quando casa, eu ainda não casei e não estou muito procurando por isso agora, mas enfim... Meninas, ele está disponível. Mas quando a gente casa... Vamos fazer ele casar hoje. Você tem patrimônio. Alguma coisinha, mas não fala muito, senão o Santander vem e pega. Vamos fazer ele casar. Mas enfim... Só casa no cartório, não faz negócio de união estável que não funciona. Hein? Quando a gente vai casar, a gente crê que vai ser para sempre, vamos ser felizes para sempre, etc. Quando há essa ruptura, e tá tudo bem se houver, por N razões, a traição, ou o cara me bateu, ou ela me traiu, enfim, não interessa. Se você não tá mais afim, cai fora, vida que segue para ambos os lados. Mas é possível se converter essa decisão através da conciliação familiar? Então, essa outra minha formação, né, de consteladora familiar, eu fiz. A gente aplica no judiciário, a gente aplica na OAB, a gente fez vários projetos. Eu sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Ordem desde 2017. E a gente faz vários projetos sociais no sentido de trazer a maturidade para as partes. Às vezes eu quero culpar você de algo comigo e a responsabilidade é minha, entende? Então, assim, quando a gente casou, a gente fez um pacto. A gente era jovem, talvez. Sim. Aí depois passou 20 anos, esse pacto não é mais o mesmo. A gente mudou. Talvez a gente deveria repactuar nossas situações. Conversar, dialogar. E, às vezes, a mulher, às vezes, cria expectativas e não conta para outra pessoa. E quer que ele adivinha. Fica difícil, aí, né? esse homem ele também vai ficando um pouco... Existe a menopausa, mas existe a andropausa, gente. Então, assim, existe para os dois lados. Existe depressão nos dois seres humanos. É verdade. E eles esquecem de conversar sobre isso, às vezes. E o índice maior de divórcio é na menopausa. É nessa fase que a mulher vai ficando melhor. louca, parece, assim, no sentido de vai acabar minha vida, eu quero viver outra coisa. É verdade. Né? E o homem vai se fechando, trancando de casa, e ela quer sair. Né? Uma quer ir no baile e o outro quer ficar no sofá. Né? Então, assim, arranca esse homem do sofá, gente. Só tem essa vida para viver. Então, na verdade, a gente dorme depois. A gente precisa, na verdade, só reorganizar, recalcular essa rota do que vamos seguir daqui para frente. Pode ser que acabou mesmo. Sim. Mas eu falo assim, tem um divórcio digno. O que é digno? Digno é respeitar o que cada um teve e respeitar os filhos. Você não pode diminuir a vida do seu filho porque você deixou de ser mulher, marido e mulher. Normalmente, o que acontece? A pensão é 30%.
Se ele casar de novo e tiver outro filho, vira 15-15. Se ele tiver outro filho, vira 10-10-10. Aquele filho que vivia com R$1.000 vai viver com 400. É possível? Não. Você não vai nem no mercado com R$400. É verdade. Né? Então, tem pais que não olham mais. Também divorcia e esquece do filho. Acabou. Só vai visitar porque está obrigado pelo senhor doutor juiz, não pelo coração dele. Mas se nós estivéssemos casados, esse filho estaria sendo amado. Porque o que impede ele de amar ele é a falta de um casamento, um papel? Então, assim, esses diálogos a gente tem de trazer a reflexão para que o casal tenha maturidade, principalmente os jovens hoje. Eu acho que a Virgínia e o Zé Felipe estão sendo impulsivos. Sim. Não é numa primeira briga que a gente divorcia, né? Verdade. Nem na segunda, nem na terceira. Eu acho que ela acabou de ter um bebê. Por né? isso que eu acredito que eles voltem ainda, viu, doutora? O José Leonardo acabou de nascer, 8 né? meses, se não me engano. Então, assim... Ai, eu não gosto mais de você hoje? Tá bom, pode ser que hoje não, mas amanhã sim. Mas assim, coloca os filhos como prioridade também. Você tem que deixar de ser egoísta. Claro que eu tenho que seguir minha vida, mas eu coloquei outros seres no mundo. E eu preciso ser responsável por esses outros seres. Não que eles sejam obrigados a ficar casados, claro. Sim. Falou que talvez o Zé Felipe traiu, não sei. Mas ela já sabia, então. Ela não descobriu ontem. É aquela questão, gente. Né? Você de casa, a decisão, na verdade, em separar, em largar, em divorciar e etc., a decisão é única e simplesmente sua. A partir do momento que você tem essa decisão dentro de você, acabou. E quando tem essa decisão tão convicta, é porque realmente também tem acabado o amor. Entretanto, porém, todavia, se você puder conversar, refletir, pensar também, você não é obrigado a nada, tanto homem, mulher, enfim, ninguém é obrigado a nada. Mas pense principalmente naqueles que a gente acabou fazendo parte da nossa vida, que vão ser para sempre, que são os filhos. Um pai nunca vai deixar de ser um pai e uma mãe nunca vai deixar de ser uma mãe. Faça uma boa reflexão antes, talvez, dessa separação. Quem sabe não dá pra gente reatar todo mundo e fazer aquele churrasco, ficar todo mundo feliz. Fazer um novo casamento, né? É isso.